Os Montreal Canadiens não são apenas um time de hóquei, são uma instituição do esporte canadiano e mundial. Fundados em 1909, são a franquia mais antiga em atividade na NHL e carregam consigo mais de um século de tradição, glórias e momentos inesquecíveis. Conhecidos carinhosamente como Habs, os Canadiens se tornaram símbolo de orgulho para Montreal e para toda a comunidade franco-canadiana. Com 24 conquistas da Stanley Cup, o time é o mais vitorioso da história da liga e ajudou a moldar o próprio hóquei no gelo. Os Montreal Canadiens foram fundados em 4 de dezembro de 1909, consolidando-se como a franquia mais antiga ainda em atividade na National Hockey League (NHL). Desde sua criação, o time carregou uma identidade única, estreitamente ligada à história e à cultura de Montreal, especialmente à comunidade franco-canadiana. O nome O Canadiens reflete essa herança, enquanto o apelido carinhoso Les Habitantes, ou simplesmente o Habs, remete aos colonos franceses que se estabeleceram na região de Quebec, transmitindo um senso de tradição, orgulho e pertencimento que ainda hoje permeia a equipe e sua torcida. Inicialmente, os Canadiens competiam na National Hockey Association (NHA), liga que antecedeu a NHL e que foi fundamental para o desenvolvimento do hóquei profissional no Canadá. Durante esses primeiros anos, o time começou a construir sua reputação como uma equipe determinada e apaixonada, com partidas emocionantes que atraíam torcedores de toda a cidade. A transição para a NHL em 1917 marcou um ponto decisivo na história da franquia, consolidando os Canadiens como membros fundadores da liga que, ao longo do século XX, se tornaria a referência máxima do hóquei no gelo mundial. A fundação dos Canadiens não foi apenas um passo esportivo, mas também cultural. Em uma época em que Montreal era uma cidade marcada por divisões linguísticas e sociais, o time se tornou um símbolo de união e orgulho para a comunidade franco-canadiana. Cada jogo, cada vitória e cada desafio enfrentado pelos Canadiens carregava consigo mais do que pontos na tabela, carregava o orgulho de uma cultura, a paixão de uma cidade e a história de gerações que se reuniam nas arquibancadas para torcer pelos seus ídolos. Desde 1909, os Montreal Canadiens não são apenas um time de hóquei, são um patrimônio vivo do esporte, uma tradição centenária que moldou e continua a influenciar o hóquei profissional no Canadá e no mundo. O Montreal Canadiens conquistou sua primeira Stanley Cup em 1916, ainda na era da National Hockey Association (NHA), apenas 7 anos após sua fundação. Esse feito não apenas marcou o início de uma trajetória de sucesso, mas também estabeleceu o time como uma força a ser reconhecida no hóquei profissional canadense. A vitória da Stanley Cup representou mais do que um título esportivo, foi um momento de orgulho para a comunidade franco-canadiana de Montreal, que via no time uma extensão de sua identidade cultural e de sua paixão pelo esporte. O triunfo também começou a construir a aura de tradição e excelência que, ao longo dos anos, se tornaria sinônimo de Les Habitantes ou o Habs. Com a transição para a National Hockey League (NHL) e em 1917, os Canadiens rapidamente se consolidaram como uma equipe competitiva e resiliente. Nas primeiras décadas da liga, o time mostrou consistência e talento, enfrentando adversários formidáveis e conquistando vitórias memoráveis que ajudaram a solidificar sua reputação. Cada temporada era marcada por jogos intensos, rivalidades históricas e o surgimento de jogadores que se tornariam lendas do hóquei. A base de fãs começou a crescer rapidamente, apaixonando-se pelo estilo de jogo enérgico e pela determinação da equipe. A cidade de Montreal se tornou, assim, um verdadeiro reduto do hóquei, e os Canadiens se tornaram um símbolo de orgulho e unidade para seus torcedores. A paixão da torcida não se limitava às arquibancadas, ela se espalhava pelas ruas, pelos clubes e pela imprensa local, transformando cada vitória em uma celebração coletiva. Esse vínculo entre time e comunidade foi crucial para o fortalecimento da franquia e ajudou a estabelecer os Canadiens como um dos pilares da NHL, preparando o terreno para as décadas de glórias que viriam mais tarde. A primeira Stanley Cup, portanto, não foi apenas um troféu, foi o início de uma lenda centenária que continua a definir os Montreal Canadiens como um dos times mais icônicos e respeitados do hóquei mundial.
Entre os anos 1940 e 1960, os Montreal Canadiens viveram seu primeiro grande auge, consolidando-se como uma verdadeira potência no hóquei profissional. Esse período ficou marcado não apenas por conquistas esportivas, mas também pela presença de jogadores que se tornariam lendas do esporte, cujos nomes ainda hoje são sinônimos de excelência e paixão pelo hóquei. Figuras como Maurice Rocket Richard, com seu estilo explosivo e seu instinto imbatível de gol, ou Jean Beliveau, que combinava classe, liderança e habilidade técnica, e Doug Harvey, um defensor revolucionário, transformaram os Canadiens em um time temido e admirado por adversários e torcedores. A década de 1950, em particular, foi histórica para a franquia. Entre 1956 e 1960, os Canadiens conquistaram 5 Stanley Cups consecutivas, um feito que permanece como um dos maiores recordes da história da NHL. Cada campeonato refletia não apenas o talento individual dos jogadores, mas também a força do coletivo, a estratégia inovadora dos treinadores e a determinação incansável de uma equipe acostumada a vencer. O sucesso era tão impressionante que os Canadiens se tornaram um símbolo de consistência e excelência esportiva, estabelecendo um padrão para todas as gerações futuras. Além das vitórias em si, esse período fortaleceu o vínculo entre o time e a cidade de Montreal, criando uma base de fãs fiel e apaixonada que se orgulhava de ver os Habs dominando a liga. Os jogos eram eventos sociais e culturais, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar cada gol, cada defesa milagrosa e cada conquista. A aura de invencibilidade dos Canadiens naquela época inspirou jovens atletas e elevou o hóquei no gelo a um novo patamar no Canadá. O sucesso entre os anos 1940 e 1960 não foi apenas uma sequência de títulos, foi a construção de uma lenda viva, que transformou os Montreal Canadiens em um ícone eterno do esporte, cujo legado de habilidade, disciplina e paixão continua a influenciar o hóquei até hoje. Os anos 1970 representaram o auge absoluto dos Montreal Canadiens, um período em que a equipe se destacou não apenas pelo talento individual de seus jogadores, mas também pela coesão, disciplina e estratégia impecável dentro de gelo. Liderados por estrelas icônicas como Guy Lafleur, cuja velocidade e habilidade ofensiva encantavam os torcedores, Ken Dryden, goleiro seguro e cerebral que se tornaria referência para gerações futuras, e Larry Robinson, um defensor imponente que combinava força e inteligência tática, os Canadiens se tornaram uma força praticamente imbatível na NHL. Durante essa década, a equipe conquistou 6 Stanley Cups, reafirmando sua dominância e consolidando um período que seria lembrado como uma das eras mais brilhantes do hóquei profissional. Entre 1976 e 1979, os Canadiens alcançaram um feito impressionante em 4 títulos consecutivos, um marco que sublinhou não apenas a qualidade do elenco, mas também a liderança do corpo técnico e a cultura vencedora instaurada na franquia. Cada temporada era marcada por partidas eletrizantes, rivalidades intensas e momentos históricos que reforçavam o mito dos Canadiens como uma máquina de vitórias. Mais do que apenas os títulos, esse período ajudou a consolidar a reputação dos Canadiens como a franquia mais vitoriosa da NHL, um status que permanece até hoje. A equipe se tornou sinônimo de tradição, excelência e consistência, e os jogos se transformaram em eventos culturais e esportivos de grande impacto em Montreal e em todo o Canadá. A combinação de talento, determinação e orgulho coletivo criou uma aura de invencibilidade que inspirou não apenas os torcedores, mas também jovens atletas que sonhavam em seguir os passos dos Habs. O sucesso absoluto dos anos 1970 não foi apenas uma sequência de conquistas, foi a confirmação de um legado que une história, habilidade e paixão. Nesse período, os Montreal Canadiens não eram apenas campeões no gelo, mas um símbolo eterno da grandeza e do espírito do hóquei canadense. Após a conquista da Stanley Cup em 1993, os Montreal Canadiens entraram em um período de altos e baixos, marcado por desafios tanto dentro quanto fora do gelo. Apesar de seu histórico de sucesso e de uma base de fãs extremamente apaixonada, a equipe enfrentou dificuldades para repetir os feitos lendários das décadas anteriores. Problemas com lesões, renovação do elenco e maior competitividade da NHL tornaram cada temporada imprevisível, e os Habs passaram a alternar momentos promissores com campanhas frustrantes. Além das questões esportivas, a franquia também passou por mudanças significativas em sua infraestrutura.
Em 1996, os Canadiens deixaram o icônico Montreal Forum, arena que havia sido palco de décadas de glórias, recordes e emoções inesquecíveis. O Fórum não era apenas um estádio, era um verdadeiro santuário do hóquei, carregado de história e de memórias para gerações de torcedores. A mudança marcou o fim de uma era, mas também o início de um novo capítulo para o time. Os Canadiens se mudaram para o Bell Center, na época conhecido como Molson Center, uma arena moderna e espaçosa, capaz de acomodar uma multidão ainda maior de fãs apaixonados. A nova casa trouxe infraestrutura de ponta, tecnologia avançada e um ambiente mais contemporâneo, permitindo que o time continuasse a atrair torcedores e a organizar grandes eventos esportivos. Apesar da mudança física, o espírito do time e a paixão da torcida permaneceram intactos. Esse período de transição representou um desafio para os Canadiens de equilibrar o peso da tradição histórica com a necessidade de modernização e adaptação a uma liga cada vez mais competitiva. Embora as conquistas em termos de Stanley Cup tenham se tornado mais raras, os Montreal Canadiens continuaram a ser uma referência cultural e esportiva em Montreal e no Canadá, mantendo viva a chama da franquia mais vitoriosa da NHL e preparando o terreno para futuras gerações de jogadores e torcedores. Mesmo sem conquistar a Stanley Cup desde 1993, os Montreal Canadiens permanecem como uma das franquias mais amadas e respeitadas do hóquei mundial. Sua história centenária, repleta de vitórias memoráveis, lendas icônicas e momentos inesquecíveis, garante que o time mantenha uma base de torcedores fiel e apaixonada, capaz de lotar arenas e transmitir entusiasmo em cada temporada, independentemente dos resultados. O amor pelo time vai além do desempenho em campo, é um vínculo cultural e emocional que conecta gerações, mantendo viva a tradição dos Habs como símbolo de orgulho para Montreal e para toda a comunidade canadense. Em 2021, o time surpreendeu novamente o mundo do hóquei ao fazer uma campanha impressionante e chegar às finais da Stanley Cup, algo que parecia distante para muitos após décadas sem títulos. Liderados por jogadores talentosos e com uma combinação de experiência e energia juvenil, os Canadiens superaram adversários difíceis e reacenderam a esperança e o entusiasmo da torcida. Embora tenham sido derrotados pelo Tampa Bay Lightning, a campanha de 2021 representou muito mais do que um simples resultado, foi um lembrete de que a história, a tradição e a garra dos Canadiens continuam vivos, capazes de emocionar e inspirar, mesmo em tempos de reconstrução. Essa recente jornada às finais serviu para reafirmar a posição dos Canadiens como uma das franquias mais icônicas da NHL, demonstrando que, apesar das dificuldades e do crescente nível de competitividade da liga, o espírito do time permanece intacto. Cada jogo, cada gol e cada defesa continuam a carregar o peso de uma história de mais de um século, inspirando torcedores a sonhar e acreditar na grandeza do time. Mesmo sem novos títulos, os Montreal Canadiens seguem sendo sinônimo de tradição, paixão e excelência, um símbolo eterno do hóquei canadense que continua a moldar gerações e a escrever capítulos emocionantes na história do esporte. Ao longo de mais de um século, os Montreal Canadiens construíram uma história única no mundo do hóquei. Com vitórias memoráveis, lendas icônicas e uma base de torcedores apaixonada, os Canadiens não são apenas um time de esportes, são um símbolo de tradição, orgulho e identidade cultural para Montreal e para todo o Canadá. Apesar das décadas sem conquistar a Stanley Cup, a chama da paixão nunca se apagou. Cada geração de jogadores e torcedores continua a escrever novos capítulos de dedicação e superação, mantendo viva a mística de Oilers habitantes. O legado dos Canadiens, acima de tudo, uma história de perseverança, excelência e amor pelo hóquei, inspirando não apenas atletas, mas todos aqueles que veem no esporte um reflexo de coragem e espírito coletivo.